Olá, sou a Érica Veríssimo do Teologia Fraude e Pão e hoje Mateus 19 no nosso devocional no Evangelho de Mateus. Vamos lá. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhe impor as mãos, partiu dali. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiveram deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Esse capítulo cheio de ensinamentos, que nós faremos agora os pensamentos devocionais dele. O casamento não é um contrato que podemos definir como queremos, mas um ato soberano do Criador, definido pela sua vontade. Apesar das tentativas de se tornar comum a prática de relações sexuais fora do casamento e a prática livre de homossexualidade e divórcio, os padrões divinos para o casamento permanecem inalterados.
Se desejamos sua bênção, devemos nos arrepender de nossas falhas e viver na alegria da fidelidade sexual. Que essa passagem possa nos fazer refletir sobre como honrar esse relacionamento sagrado, mesmo que você ainda esteja solteiro. Também vemos nessa passagem que os filhos têm um lugar importante na Igreja de Deus. As promessas divinas pertencem à descendência de Abraão, ou seja, aos filhos dos pais crentes. Isso não remove a necessidade deles de nascerem de novo. As palavras de Jesus a seus discípulos, deixai os pequeninos, não os embaraceis, encorajam os crentes a trazerem seus filhos ao Senhor por meio da oração e do ensino, e a cuidarmos para não impedirmos sua vinda a Cristo. Que nós, pais, possamos aprender com essa passagem e nos encorajarmos a trazer nossas crianças a Jesus. Também aprendemos que a reação do jovem rico a Cristo revela uma doença espiritual mortal que aflige muitas pessoas. Embora tenham respeito por Jesus e desejo pela vida eterna, elas percebem a humanidade como essencialmente boa. Também percebem a si mesmo como obedientes às leis de Deus. E Cristo como um simples professor para lhes mostrar o que fazer para ganharem o céu. Operam como se ainda estivessem sobre o pacto de obras no paraíso, antes da queda de Adão. Entretanto, o último Adão é capaz de expor nosso pecado com sua palavra e espírito. Se o rico tivesse considerado as palavras de Cristo em seu coração e retornado até ele poderia se aproximar de Cristo de um modo diferente. Ao invés de dizer mestre, ele diria Senhor. Ao invés de achar que Cristo era só um professor que poderia ensiná-lo como levar, como ter a vida eterna, ele o veria como o Salvador, o Senhor da sua vida, e que somente através dele, do sacrifício dele, aquele jovem rico poderia ter a vida eterna. E aí sim, ele iria largar tudo e seguir a Jesus. Esse foi o capítulo 19 até o capítulo 20